Agora são 8h36 e termina hoje a consulta pública sobre o uso do glifosato na Anvisa. E a gente está aqui em nossos estúdios com a nossa colunista Larissa Mies Bombardi, ela que é professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Tudo bem, Larissa? Bom dia. Bem, bom dia, Marilu. Bom, ao que tudo indica, termina hoje, mas teve um pedido de prorrogação, Sim, não é isso? terminaria hoje, esperamos que não termine. Essa semana, o Dr. Pedro Serafim, que é o coordenador nacional do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, encaminhou um pedido essa semana ao diretor da Anvisa solicitando uma prorrogação de 90 dias nesse prazo. E esse pedido de dilatação do prazo da consulta pública sobre o glifosato se dá por alguns motivos. Alguns deles nós já comentamos aqui nas últimas semanas, mas eu acho que vale a pena nós ressaltarmos, que são os seguintes. Primeiro, depois, mesmo durante o processo de reavaliação do glifosato na Anvisa, o governo autorizou 10 novos produtos à base de glifosato. Então tem um contrassenso intrínseco aí, porque como um produto pode estar sendo reavaliado e o governo autoriza 10 novos produtos, então nessa leva, nesses praticamente novos 200 produtos autorizados no governo Bolsonaro, que acho que a população deve estar acompanhando, isso ganhou as mídias, 10 desses produtos são à base de glifosato. Então a questão é como é que pode o governo autorizar 10 produtos à base de glifosato se o glifosato está sendo questionado, se ele está sendo reavaliado. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é um que nós já comentamos aqui desde o ano passado, Marilu? Sim. O fato da Organização Mundial da Saúde classificar o glifosato como 2A. O que significa 2A? A Organização Mundial da Saúde, através do IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, classifica o glifosato como 2A. O que significa essa sigla? Significa que é potencialmente cancerígeno para seres humanos e comprovadamente cancerígeno para animais mamíferos. Então, em que pese haver uma divergência, digamos assim, entre a Organização Mundial da Saúde e as agências reguladoras, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, que permitem, inclusive, que o glifosato tenha tido essa continuidade até os dias de hoje, e a Anvisa se pauta nas decisões das agências reguladoras dos Estados Unidos e da União Europeia para se amparar nesse argumento de que as agências reguladoras também indicam que ele não é cancerígeno. Na verdade, a Anvisa desqualifica a decisão da Organização Mundial da Saúde. Então tem uma fricção, eu diria mundial, não é só no Brasil, há uma fricção mundial entre os interesses das grandes empresas que atuam com lobbies nos parlamentos e nas agências reguladoras, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, e evidentemente aqui, de forma, aliás, com muito maior folga para fazer esse lobby, a gente sabe disso, acho que reflexo disso é esse número enorme de novos produtos autorizados. Enfim, então a Anvisa quer nos fazer crer que, como as agências reguladoras dos Estados Unidos e da União Europeia permitem o uso de glifosato, então esse uso é seguro. Mas é evidente que essa é uma discussão tensa. Na última decisão do Parlamento Europeu, isso foi muito tenso, houve uma grande divergência entre alguns países, e daí França e Alemanha liderando a discussão do banimento do glifosato. A França, a gente já comentou aqui também, que decidiu que, independentemente de qualquer decisão da União Europeia, a partir de 2022 o glifosato está banido em território francês. Então é uma discussão acalorada, digamos assim, porque envolve um interesse comercial tremendo. E, por outro lado, um grupo preocupado com a saúde humana e com a saúde ambiental. Então, tanto é algo polêmico e que revela, de fato, essa potência carcinogênica do glifosato, que nos Estados Unidos nós vimos as ações bilionárias, os 3 casos nos Estados Unidos de câncer em que a Monsanto, agora Bayer Monsanto, foi condenada a pagar uma quantia muito grande, mais de milhões de dólares, por indenização por câncer em agricultores. Na verdade, um deles nem era agricultor, era um sujeito que era um zelador, alguém que lidava de forma periférica até com glifosato e que adquiriram câncer em função dessa exposição. Então, é algo que eu penso que é inevitável, é algo sem volta no mundo.
não só os agrotóxicos como um todo, mas o glifosato especificamente, essas ações bilionárias, digamos assim, mostram realmente o potencial carcinogênico do glifosato. Não fosse isso, isso não teria tido um ganho na justiça, a gente sabe. Então, essa é a primeira contextualização que permite ao Fórum Nacional dizer, olha, precisamos de mais tempo para discutir isso. A segunda é a seguinte: a maneira como está sendo feita essa consulta pública, que nós já comentamos aqui, é com muito pouca transparência. Tem sido feita com pouca transparência. Por quê? Porque o relatório técnico apresentado pela Anvisa, primeiro que ele não aparece em sua íntegra. A Anvisa não publicizou esse relatório técnico. Segundo, que ao invés dele ter sido feito como tradicionalmente se faz, com o aparato da Fiocruz e das universidades públicas, ele foi feito através apenas de um pesquisador. Um único pesquisador autônomo contratado pela Anvisa para isso. Então, é algo com pouquíssima transparência, a gente não tem acesso ao conteúdo total do documento e, para completar, digamos assim, esse quadro, não se altera. A Anvisa propõe alterar a classificação do glifosato, que hoje é tido como pouco tóxico, para extremamente tóxico. No entanto, ela não visa proibir, por exemplo, a comercialização desse produto para jardinagem. O que é um tremendo do contrassenso, porque no mundo inteiro quaisquer produtos extremamente tóxicos não podem estar acessíveis nem para, digamos, jardinagem ou agricultura amadora e nem mesmo para os próprios agricultores manusearem. Então, isso não foi alterado e o que não está aparecendo também e que deveria aparecer no processo de reavaliação desse produto é a discussão dos níveis de ingestão diária aceitável e limite máximo de resíduo. O que é ingestão diária aceitável? O que é limite máximo de resíduo? Limite máximo de resíduo é a quantidade, nesse caso de glifosato, que o nosso Ministério da Saúde permite que tenha nos alimentos que foram cultivados com glifosato. Então, isso é o limite máximo de resíduo. O índice de ingestão diária aceitável é quanto o nosso peso corporal, por cada quilo de peso corporal, a gente pode tolerar de resíduo dessa substância. E isso não está sendo discutido. E é muito grave. Por que é muito grave? Acho que eu vou retomar 2 exemplos que a gente já deu aqui, né, Marilu? Um deles é o seguinte: no Brasil, a gente permite um resíduo de glifosato na soja, que é 200 vezes maior do que o limite de glifosato proibido na soja da União Europeia. 200 vezes maior. O que significa que se uma criança de 20 quilos consumir 100 gramas de soja em um dia, ela já terá extrapolado em mais de 30% o que o seu peso corporal poderia tolerar de resíduo de glifosato. E daí vamos para o exemplo da água potável. Nós permitimos um resíduo de glifosato na água potável no Brasil, como a gente já falou aqui muitas vezes, 5.000 vezes superior ao limite permitido de resíduo de glifosato na água potável na União Europeia. O que isso significa? Se uma criança de 20 quilos consumir 1 litro de água por dia no Brasil, dentro dos limites aceitáveis de resíduo de glifosato, ela terá chegado em 20% do que o seu peso corporal pode tolerar de glifosato por dia sem ter ingerido sequer um alimento. Então, isso não tem sido discutido. Então, são somas e somas de incongruências nesse processo de consulta pública e, por isso, como a gente já discutiu, né? Na semana passada, eu elenquei outros elementos, eu diria, obscuros nesse processo de consulta pública e, por isso, o Fórum Nacional está solicitando mais 30 dias para a gente poder aprofundar e discutir isso com um mínimo de tempo para fazer uma reflexão séria que o assunto merece. Perfeito. Agora, você viu as notícias já numa rede de supermercados na Suécia, já está boicotando os produtos brasileiros, né, que estão com excesso também de agrotóxicos? Acho que já é também o resultado da sua passagem pela Europa, né? Não sei se é resultado da minha passagem pela Europa, mas é algo que nós vínhamos discutindo que era inevitável. Por que inevitável? Porque a médio prazo, curto e médio prazo, a população na União Europeia teria consciência do que significa importar os alimentos do Brasil. E na semana passada nós discutimos, não foi, Marilu? Justamente no dia do lançamento, a representante da PAN Europe, né, Pesticides Action Network, grupo de pesquisadores envolvidos com discussão dos agrotóxicos, mostrou quanto as importações de alimentos no Brasil
quase 80% delas apresentam algum resíduo de agrotóxico. Então, é algo que é inevitável. Se nós não olharmos, eu penso isso, se não olharmos para essa questão sob o aspecto da saúde humana e da saúde ambiental, teremos que olhar sob o aspecto econômico, porque eu penso que um boicote acaba sendo inevitável, porque essa simetria nos níveis que nós permitimos e de resíduo, etc., não é possível que continue perdurando. Perfeito, Larissa. Tem outras questões, a gente vai deixar para a semana que vem, né? Que Sim. o tempo já está correndo aqui. A gente agradece aqui a sua participação. Super abraço para você, Larissa. Eu quem agradeço. Um abraço. Falamos aqui com a Larissa Mies Bombardi, ela que é professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.